Por terem vindo, para a gente estar aqui conversar um pouquinho. A gente começa com o Eduardo Wagner, como eu disse, que é professor da UFPA, é mestrando em antropologia, é um pesquisador do carnaval e veio contar um pouquinho para a gente dessa história, que é uma história sempre interessante, né, Eduardo? Eu te agradeço por ter vindo. Boa tarde, viu? Boa tarde. Queria começar um pouquinho falando do carnaval, né, da origem do carnaval na Europa, no mundo, como é que começou. E aí, o que mudou, né? Quando veio para o Brasil, o carnaval, que características foram essas que vieram para cá, desse carnaval da Europa, e que se enraizaram aqui, se consolidaram aqui, para depois a gente falar das mudanças. Tudo bem, vamos lá. Primeiro, para compreender o carnaval é uma festa extremamente complexa dentro da história, de toda a história da humanidade. O modelo que nós temos hoje de carnaval, como essa festa que antecede a Quaresma, é um modelo que foi criado durante a Idade Média, mesmo contrário à vontade da Igreja, mas as origens ou festas semelhantes que festejam de um nível muito grande a efervescência da vida vem desde a antiguidade. Ele chega no Brasil trazido pelos portugueses, pelo modelo de carnaval trazido dos portugueses para cá, que foi o modelo do intrudo, que era uma festa não muito organizada, na verdade nada organizada. Ela era apenas um momento em que as pessoas se liberavam, saíam às ruas, se sujavam com o que tinham pela frente, até com coisas não muito agradáveis, como urina, por exemplo. Esse foi o modelo primeiro trazido pelos portugueses até aqui, que era utilizado até fins do século XIX no país inteiro. Por conta do modo de festejar que não agradava a todos, isso foi proibido pela polícia em fins do século XIX, porque nem todo mundo queria participar do intrudo. Você estava passando pela rua e de repente você levava um saco de farinha vindo de cima de alguma casa. Isso é para ser bonzinho o saco de farinha, né? Como você disse, jogava outras coisas bem mais desagradáveis. Coisas, né? bem mais desagradáveis que urina até. E acontecia nas ruas, acontecia dentro das casas também. Eram os dois tipos de intrudo que existia. Com a proibição, no país inteiro, por conta desses problemas que causavam, né? Porque as pessoas entravam em conflito com isso, ninguém queria festejar dessa forma, nem todo mundo queria, na verdade, se tentou trazer novas formas de se festejar o carnaval, de se disciplinar essa forma problemática, digamos assim. E as novas formas foram também trazidas da Europa, principalmente trazidas do modelo de carnaval francês para cá. Com a independência também, havia uma tentativa de se desconectar das heranças portuguesas e se aproximar mais de Paris, né? Tanto que Paris se tornou, no fim do século XIX, o grande modelo de cidade, de cultura no Brasil, até aqui na cidade de Belém mesmo. Belém, né? E aí vieram para cá outras modalidades de se festejar o carnaval, como os bailes de máscaras, por exemplo. Porque aí você tem esse carnaval no mundo, na Europa, como você disse, surgindo ali na Idade Média, né? Que, na verdade, se você for pensar nessa festa da carne, ela já era feita antes, né? Muito Sim. Antes, lá dos primórdios, enfim. A gente vai lá para as origens, sei lá, romanas e vai até antes disso, desse tipo de festa também que marcavam períodos, eu acho que relacionados à agricultura, né? As colheitas e tal. Mas, enfim, esse carnaval, mais ou menos desse modelo, é mais a Idade Média, como você falou, né? Que a Europa tinha um carnaval mais de máscaras e tudo, e que Portugal, ali, a Península Ibérica, tinha esse carnaval mais pesado, né? Menos refinado. Menos refinado. Popular, né? É bem popular. O modelo surge por conta do surgimento da Quaresma, no século V. Ainda. Que são esses 40 dias aí da Igreja Católica, marcados a partir da quarta-feira de cinzas, né, que vai até a Páscoa, um festejo, né? Que já era normal à época. Quando a Quaresma é criada, e alguns séculos depois ela é marcada, o período dela, dos 40 dias especificamente, como uma das ações da Igreja durante o ano, isso meio que oficializou a contragosto da Igreja os 3 dias de Carnaval. Então, se a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, só sobrou um pouquinho de tempo para se festejar o Carnaval. E aí você tinha pela frente, em plena Idade Média, um longo período de 40 dias de orações, de jejum, de não comer carne vermelha, de se abster dos prazeres da carne.
E ficou uma ideia assim, bom, já que tem a festa, vamos aproveitar esses 3 dias de festa e fazer tudo que a gente não vai fazer durante os 40 dias. E na quarta-feira de cinzas a gente começa o recolhimento, né? E aí tem os 2 sentidos do nome. A Carnevale seria o adeus à carne, a comida mesmo. Carnes Vales é a festa da carne. Então tudo tem um sentido. E o nome tem origens diversas também. Também pode ser voltado para a antiguidade, com o Carnaval, que era uma das festas greco-romanas. E aí chega numa Europa pós-Idade Média, já com novas formas, e vem até o Brasil. No século XIX, surge, junto com ainda o festejo do intrudo, final do século XIX, surge um ritmo, digamos assim, que quase foi um ritmo nacional para se festejar os carnavais. Finalzinho do século XIX, que eram as marchinhas, que é o mesmo que vai seguir a cidade de Belém. Belém você tem o intrudo, depois você tem marchinhas, e após a criação da primeira escola de samba no Rio de Janeiro, em 1920, você tem a criação da primeira escola de samba em Belém, que é o Rancho Não Posso Me Amofinar, em 1934. Aí você tem o terceiro, que é o período com o festejo das escolas de samba, e na década de 50 o início dos concursos. Tá, isso é bem geralzão, né? Um cenário que você deu, porque a gente vai esmiuçar um pouquinho. Não sei se a Ingrid já quer fazer alguma pergunta mais... Mas como eu falei, é muito complexo, assim. Se fosse falar só de escola de samba, já seria um problema. Aqui a gente só está dando umas pinceladas para ter ideia, quem não sabe dessa história para saber, e quem já sabe para relembrar, ou então para se situar, que acaba esquecendo, né? Renata, então, já temos participação. O Alex Barata quer saber sua opinião. Ele pergunta por que o brasileiro tem essa ligação tão forte com o carnaval. Seria por causa da alegria natural do nosso povo? Houve essa identificação com a festividade? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acredito que muitos países no mundo têm uma identificação forte com o carnaval. Mas no Brasil ele ganhou um sentido mais importante socialmente falando. O Joãozinho 30 ele costumava dizer que o Brasil ele era uma raça síntese, assim, porque ele tinha um pouco do mundo inteiro, e que isso fez de nós, de acordo com o pensar dele, o melhor país do mundo, porque nós absorvemos as melhores coisas das culturas do mundo todo. Eu acredito que o carnaval ele é um espaço de fuga dos problemas, de fuga do cotidiano. Ele é uma ação extra cotidiana, que é necessária e cíclica, e se precisa disso anualmente, né? Então, quando você tem uma história de um país que é uma história socialmente problemática, como a nossa também, de muita segregação, de preconceito, de racismo, e você tem um momento em que você pode se aliviar dessa carga, esse momento ele é muito bem aceito. Então as pessoas aceitam muito bem isso. Aí junta-se a isso as diversas contribuições culturais que vieram até aqui, no sentido da festa mesmo, do festejar das maiores formas possíveis. Assim, tem um sociólogo francês chamado Michel Maffezoli, que ele fala sobre a festa como uma necessidade de todas as sociedades. A gente precisa de um momento de festa, a gente necessita disso, porque nós vivemos seguindo regras continuamente, e se nós seguimos essas regras o tempo inteiro, nós vamos entrar em parafuso, assim, a gente vai surtar, a sociedade vai se desintegrar. E aí ele apresenta a festa, e aí eu tomo a fala dele usando o carnaval, como uma ferramenta de equilibração dessas tensões. Então você segue as regras, fica cansado daquilo, tenso já, e tem um momento de catarse, né? O momento da inversão, o momento do homem se vestir de mulher, da mulher se vestir de homem, do plebeu, do camponês ou do escravo se vestir de rei, e assim por diante. Eu acho que dentro do contexto do Brasil, ele serviu muito para isso, e ainda serve para isso até hoje. Iris, quer fazer alguma pergunta? Queria que você falasse um pouco do carnaval como é hoje. Os sentidos mudaram muito, né? Desse carnaval tradicional, popular, mesmo as escolas de samba. E hoje a gente vê muito a questão do espetáculo do carnaval, mesmo nas escolas de samba ou nos trios elétricos. Esse é o mais atual hoje, na academia, por exemplo. As escolas de samba, os trios elétricos, isso são fenômenos do contemporâneo, né? Agora, assim, do modelo em que nós temos hoje.
Mas as escolas de samba elas não surgiram com a intenção de se tornar um espetáculo midiático. Elas se tornaram com a mudança do contexto histórico e social do país. Isso é bom porque acompanha as mudanças culturais do país. E a influência dos meios de comunicação de massa e da televisão, com certeza, também. Sim, elas se adaptaram, né? Se adaptaram bem, ao contexto. Hoje eu estava assistindo um programa em que se falava do ritmo sertanejo como um dos novos ritmos do carnaval do Brasil. Assim, aí eu fiquei um pouco assustado, né? Mas o sertanejo... Mas assim, a festa é o carnaval, né? O samba, ele é, no Brasil, acho que o ritmo por excelência. Mas só que o carnaval é uma festa tão democrática na atualidade que outros ritmos podem muito bem ser aceitos. O axé, por exemplo, vindo da Bahia, ele não é um ritmo tão antigo quanto o samba que surgiu no Rio de Janeiro. Uhum. Mas ele surgiu como uma das formas de se comemorar o carnaval. Assim como o frevo, o maracatu e outros pelo país afora. E são características do nosso carnaval do Brasil, né? E, por exemplo, o baile dos artistas, que nós vamos falar disso no próximo bloco, o Wilson está aqui, a Valéria também, aí tem os bailes também, né? Que já tiveram uma tradição bem grande no país, né? Sim. No Brasil também, quer dizer, se a gente for pensar em bailes, e aqui em Belém também, o Wilson sabe disso, né? Essa tradição do baile aí num lugar específico, fechado, algo mais requintado, digamos assim. O baile ele vem desse início do século XX, dessas buscas de novas formas de se comemorar o carnaval que fossem mais refinadas, mais educadas. Então, o que era o baile? É uma festa, como você falou, no espaço fechado. É mais controlado, não tem a sujeira que o intrudo tinha. Era uma outra forma. Só trazer da rua para dentro. É uma modalidade francesa. Você tem Belém no final do século XIX, século XX, ainda conhecida como a Paris na América, era uma Belém muito mais próxima de Paris do que do Rio de Janeiro, que era a capital. Com certeza. Então havia o carnaval aqui, mas ainda não havia o carnaval como no Rio. Havia mais carnaval parecido com Paris do que qualquer outra coisa. E aí os bailes seguiam o mesmo modelo parisiense. Surgindo muitos bailes, né? Como até hoje alguns continuam, outros já não, né, Wilson? Sumiram, né? Sumiram, por exemplo, infelizmente. O baile Pierrot, o baile vermelho e branco, alguns bailes tradicionais. O vermelho e branco era onde? Era Bancrévia. Bancrévia. O do Pierrot era no Remo, que eu ainda lembro. Isso. E outros bailes tradicionais sumiram pela essa falta de organização também, né? No caso, o baile dos artistas hoje resiste ao tempo porque existe uma parcela grande de seguidores e de segmentos que apoiam o baile, como ele falou, essa questão da organização, do planejamento e do respeito, que é fundamental também, não é fazer o carnaval pelo carnaval. Você faz o carnaval com o intuito de agregar valores, agregar pessoas, enfim, tornar aquele espaço um espaço prazeroso. E entender o carnaval como cultura, né, Eduardo? Sim, eu acho que é para mais do que só como cultura, como identidade cultural mesmo, assim, no Brasil especificamente. Quando a gente fala carnaval no Brasil, embora existam outros ritmos, outras formas de se festejar o carnaval, mas o carnaval das escolas de samba ele acaba pulando na frente como a grande identidade do carnaval brasileiro. E tem que pular mesmo, porque foi uma invenção brasileira. O carnaval não foi inventado no Brasil, mas as escolas de samba foram. Sim, né? E dentre as várias modalidades que se criou na cultura brasileira para festejar o carnaval, as escolas de samba foram as que encontraram o melhor lugar na sociedade brasileira. Porque você cria uma escola de samba em 1928 e menos de 20 anos depois existia escola de samba quase no Brasil todo. Então é um modelo muito bem aceito. Que deu super certo. Existe alguma coisa muito sociologicamente trabalhada na escola de samba que funciona para o resto do Brasil. Então o carnaval no Brasil ele é sinônimo de escola de samba, ainda sinônimo né? de escola de samba, mas também de identidade cultural. Ele é mais do que acho que uma parcela pequena, ele tem uma representatividade bem maior. Né? Tem Nós mais, temos Dani, participação, sim. Pelo Twitter temos vários questionamentos de Etetuba sobre o desfile oficial das escolas de samba, que esse ano
vai ser realizado aqui em Belém. Tem várias perguntas, mas você está falando da história do carnaval, você não tem nenhuma representação, não estaria representando a prefeitura, posso né? emitir minha opinião. Mas sim, várias perguntas sobre financiamento cultural, sobre a participação do Pará como tema nas escolas de samba do Rio de Janeiro. São várias perguntas, mas então, já que você não tem uma ligação com a prefeitura, você pode falar sobre isso, dar sua opinião como professor? Posso falar sobre o meu ponto de vista. Assim. Como professor e como carnavalesco também, que trabalhou aquela função de criar o enredo, de desenhar fantasias e tal. Você também é carnavalesco? Também sou. Eu sou professor de artes porque eu fui primeiro carnavalesco. Entendi. Mas agora, no seu doutorado, você não está estudando carnaval, ou está? Não, mas doutorado em antropologia, não é em isso? Antropologia. Eu estudo as festividades de São Benedito no bairro do Jurunas. Mas o Jurunas, o rancho, é quase impossível eu não falar de carnaval em todas as minhas pesquisas. Acabo falando de uma forma mesmo que indireta. O que é preciso compreender, assim, quando você cancela um desfile, falando do ponto de vista sociológico e antropológico, você não cancela um espetáculo, você cancela a culminância de um processo. O espetáculo é a culminância de um processo longo que envolve muitas pessoas. Não são só os presidentes das escolas, não são só os carnavalescos. Existe o que a gente chama que é a comunidade. A comunidade é todo aquele grupo de pessoas que faz parte da escola, que pode morar no bairro, pode não morar no bairro, mas se identifica emocionalmente com aquela escola. E muitas dessas comunidades são pessoas que precisam dessa injeção financeira anual e dessa injeção emocional anual também. Aí vamos de novo voltar para o que Mafezoli falou. Eu sou um exemplo disso porque eu me envolvi primeiro sentimentalmente, afetivamente com as escolas de samba. Existe a mesma relação que você tem com um time de futebol, por exemplo. Por que você torce para o time de futebol, você grita, você fica louco no campo e tal? Não tem uma explicação lógica para isso, é uma coisa abstrata. É a relação que se mantém com as escolas de samba. Então, quando a prefeitura cancela isso da forma como foi feito, sem um aviso prévio, sem uma organização, você frustra muitas pessoas. Você frustra o espetáculo, você frustra os artistas, os profissionais envolvidos. Aí isso é problemático. Você visualiza o retorno desse desfile mais para frente, já que há essa necessidade? Como uma necessidade cultural, é uma violência você não apoiar a festa, você não procurar meios que mantenham essa atividade cultural popular viva, ou seja, manter os desfiles vivos todos os anos. Se esses desfiles são suspensos, você vai cortar uma área de expressão da sociedade muito grande. Okay. E você vai cortar até sonhos de muitas pessoas também. Temos mais perguntas. Tá, deixa eu só dar um tempinho aqui. Deixa eu só explicar então que o Eduardo Wagner, que está aqui com a gente, que é professor da UFPA e é carnavalesco e pesquisa o carnaval também, está aqui falando, dando a opinião dele sobre a história do Carnaval de Belém, do desfile da Prefeitura este ano não acontecer, não ocorrer. Mas o Eduardo não é da Prefeitura, que é para o telespectador pode entender que você está aqui falando em nome da Prefeitura, você não tem nada a ver com isso, a gente está aqui falando da história do Carnaval, né? Okay. E como o Eduardo vai sair no intervalo, eu vou chamar o intervalo daqui aos 3 minutinhos, tem mais alguma participação? Temos. O Sidney Raiol de Barcarena quer saber onde aconteciam as batalhas de confetes aí em Belém. Você batalhas de confete. Na cidade toda, assim, na cidade toda. Porque tem o corso é a mesma coisa que a batalha de confete? Não. Existia o corso, né? É um desfile de carros, carros automotivos. Que era lá a Presidente Vargas, né? Também. O desfile das escolas de samba, oficial, o primeiro, foi em 1957. As batalhas aqui em Belém. Tá. As batalhas de confetes eram concursos paralelos. Então, as emissoras de TV, emissoras de rádio promoviam outros concursos. Na década de 50, havia o concurso da prefeitura e o concurso do governo do estado. Então, as escolas elas não desfilavam só uma vez. O primeiro campeão do carnaval foi o Boêmio da Campinas. Mas batalha de confete é desfile de escola de samba? É desfile de escola de samba. Para as pessoas entenderem. Era uma coisa meio louca, assim, porque... E o corso é aquele desfile de carros. De carros automotivos com as pessoas. Nós temos um vídeo para mostrar, acho que dá tempo. É isso? Está no ponto ou a gente não vai conseguir mostrar? Que é um vídeo que não
Poxa vida. Tá, então vamos para mais uma pergunta, pode ser? Nossa, Adilson vamos. Pimenta. Olha, eu conheço Ele ele. elogia o programa e pergunta se nesses festejos, nesse costume que veio com a família real, com os portugueses, né, do intrudo, nesses festejos, há registros de alguma música, o tipo de música, ritmo musical nesse período? No intrudo, não. O intrudo não tinha uma música específica. O que vai começar a surgir são ritmos como o corta-jaca, por exemplo, e as marchinhas já no final do século XIX. Mas o intrudo, o que desce de música, cabia lá. Não tem uma música específica. Era um repertório do- variado, não. repertório variado. Era. E aí o que você estava dizendo é que a gente tinha a Batalha de Confetes, que era com as escolas de samba aqui em Belém. É que né? era esse concurso, acontecia em lugares variados, assim. O centro era a Praça da República e a Praça Brasil, mas acontecia em outras ruas. Tipo, à frente da emissora de rádio, você fechava a rua, a escola ia para lá, desfilava com o que conseguisse levar. Se conseguisse levar um carro alegórico, que bom. Se não conseguisse, era o que estava lá que ia concorrer. E os blocos de rua? Como é que quando eles começam a surgir, só para a gente finalizar, que é diferente da escola de samba, né? As escolas se originam também um pouco dos blocos. Assim. Também no Rio de Janeiro, né, como um modelo, você não tem mais um intrudo, você precisa organizar, você começa a organizar grupos de pessoas para festejarem. Então surgem os blocos, os cordões e os ranchos, que são modalidades. Um cordão era um grupo de pessoas cercadas por uma corda. O rancho, o bloco eram modelos do mesmo tipo. Começa a surgir no início do século XX, a partir de 1910, 1915, e também se espalha pelo resto do Brasil até hoje. Também é um modelo muito bem aceito, né, que funcionou no país E até inteiro. hoje está aí, né? Mal Até ou hoje bem, está aí. mas- Em Belém isso está mais forte, né? Também. Acho que de uns 5, 8 anos para cá, a prática dos blocos de ruas voltou a se intensificar como era intenso até uns 20, Anos 30 anos 70, atrás. 80, Belém teve até o início dos anos 80, mas anos 70 foi muito forte, os blocos eram muito fortes, Isso, né? Os blocos de fortíssimos. rua bem organizados e Sim, tal. sim. Era- A década de 80 foi um parêntese, um momento fora a parte, né, na história do Mas, carnaval. enfim. Bom, o Eduardo conversou com a gente sobre a história do carnaval. Eduardo, alguma coisa que a gente não tenha te perguntado que você acha importante sobre o carnaval de Belém ou do Brasil? Só para a gente finalizar rapidinho, alguma característica muito marcante que não falamos? Marcante. Eu acredito que o conceito de escola de samba de carnaval aqui é um pouco diferente. Assim. Aqui em Belém? O conceito no sentido de criação artística. Nós temos artistas tão criativos como em qualquer outro lugar do Brasil. O que nós não temos é a mesma estrutura que o resto do Brasil tem. Entendi. A gente podia fazer, então, um desfile aqui muito mais bonito, no sentido de muito mais... não quero dizer a palavra rico, porque não se aplica, mas... Luxuoso. Nem luxuoso, mas, enfim, algo bem mais bonito, no sentido geral, do que fazemos, porque temos talentos para isso, Sim, né? muitos. Faltam as verbas, né? Os recursos. Faltam recursos. Que bom você ter vindo para a gente conversar um pouquinho. Obrigado. Te agradeço imensamente, tá? Pela tua participação aqui no programa. O Eduardo Wagner, como eu disse, é professor da UFPA, estuda, é carnavalesco também, se interessa, é um pesquisador do carnaval. E esse